Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live do professor Chevy Tarese no canal do Zeta, tratar de mais um ponto. Um ponto que foi tratado assim em várias passagens ao longo da live, né? Que o André Chevy Tarese, ele argumenta que as cartas paulinas, né? E aí ele está trabalhando com as 7 cartas autênticas, ditas autênticas de Paulo, tá? Então vamos trabalhar com essas 7 cartas autênticas, não com todas, né? As deuteropaulinas, por exemplo, as pastorais, são tidas como escritas por discípulos, não foram escritas diretamente por Paulo. Então, vamos trabalhar com essas 7. Então essas 7 cartas paulinas, ditas autênticas, que Chevitares reconhece como autênticas, escritas ali por volta da década de 50, né? Essas cartas foram escritas como cartas para pessoas. Elas não tinham finalidade doutrinária. Eram cartas para uma pessoa ler e jogar fora a carta. Não era para ser lido na igreja. Não, isso depois a igreja transformou aquilo numa escritura sagrada. Depois, mas não era a intenção do Paulo na época, quando escreveu. Ele estava escrevendo para uma pessoa específica, ele mal sabia que aquilo ia ser lido na igreja, que aquilo ia virar ponto de doutrina. Ele não tinha essa intenção. Ele tinha a intenção de responder uma pergunta que uma pessoa fez na carta. Então é a mesma coisa que você escreve uma carta para uma pessoa. E de repente aquela carta vira, nossa, pô, nem sabia que aquilo dali ia virar. Eu ia até escrever de outra maneira, né? Então, para o Chevitares, existe um grande problema aí de sério das igrejas, né? Que as igrejas pegam as cartas paulinas e dão um caráter doutrinário num texto que não tinha essa intenção. Era uma conversa informal com uma pessoa, destinada a uma carta dirigida a uma pessoa. E você pegar aquilo e usar como doutrina da igreja é um total anacronismo, aquilo ali totalmente fora da situação original da carta. Isso é uma invenção da igreja posterior, tá? E o primeiro a colecionar essas cartas e dar esse caráter doutrinário às cartas foi Marcião. Marcião, que ele esteve ali na igreja de Roma, né? E ali foi o primeiro que juntou ali uma literatura, reuniu as cartas paulinas, reuniu 10 cartas paulinas, não são as 7, hein? Já reúne as 10. Já reúne 10 cartas paulinas. Então, tá além das 7, tá? Então, o Marcião ele vai reunir essas cartas pela primeira vez, ali por volta de 150, 140, em Roma. Então, é a primeira vez que as cartas paulinas vão sair daquele caráter privado, restrito, e vão ser alçadas ao caráter de textos para você extrair uma doutrina, né? O Evangelho de Paulo, doutrina, né? Então, essa é, em resumo, basicamente essa posição do Chivitares. Eu vou trazer aqui alguns argumentos contrapondo a isso, tá? Contrapondo a essa perspectiva. Bom, primeiro eu quero mostrar aqui a carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, veja, ele está falando de Paulo, ó, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, é Pedro, o discípulo de Pedro, que está escrevendo. O irmão Paulo vos escreveu. Está se referindo aos textos escritos por Paulo, tá? Falando disso como em todas as suas epístolas, está falando de epístolas paulinas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem igualmente as outras escrituras. Então, ó, os doutos e inconstantes torcem. Parece que é um texto que está sendo lido nas igrejas. Né? Parece um texto, não é um texto que foi para uma pessoa e acabou ali e morreu. É um texto que parece que foi lido ali por várias pessoas, está sendo lido na igreja. E ele chama de igualmente as outras escrituras. Igualmente as outras escrituras, ele está dando um caráter das cartas paulinas como escrituras. Ora, 2 Pedro,
o texto do Rethinking the Dates of New Testament. Tem 3 colunas aqui, onde são a mais otimista, a majoritária e a mais longa. Vamos ver aqui 2 Pedro. 2 Pedro por volta de 110. 110 e 120. A majoritária. Tá? Alguns autores chegam a colocar em 150. A majoritária está em 110 e 120. Então, 2 Pedro está antes de Marcião. Tá? E ali, 2 Pedro já está me referindo às cartas paulinas como igualmente às outras escrituras, como escritura sagrada. Então não é um texto de uma carta particular, é um texto que está sendo lido pelas igrejas. Tá? Vamos ver aqui, 2 Pedro, 1 Timóteo. 1 Timóteo, tem uma passagem aqui em 1 Timóteo 5, que diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso aqui é uma passagem de Deuteronômio 25. E também, digno é o obreiro do seu salário. Isso aqui é Lucas capítulo 10. Então ele fala, diz a Escritura. Ele está comparando a Escritura, o Deuteronômio, com Lucas. Ele está colocando Lucas como Escritura. Então não é uma carta privada, já está sendo lido nas igrejas. Tá? 1 Timóteo, ele vai estar escrito quando aqui? Por volta de 90 a 110. Está mais ou menos na mesma época que a carta do Pedro, né? Mais ou menos a mesma época da carta de Pedro. 110 a 120, 1 Timóteo 90 a 110. Isso aqui é majoritário, tá? Majoritário é a coluna do meio aqui, tá? Então estamos aí em 110, podemos dizer aí 110, já sendo considerado escritura. Para ser escritura, isso daí já está sendo lido há algum tempo nas igrejas. Então a ideia de que Marcião foi o primeiro, olha, nós temos 1 Timóteo e nós temos 2 Pedro, tá? Temos também aqui o Papiro 46. Papiro 46, ele é datado de 175 a 225, é mais adiante, tá? Mas ele já vai conter cartas paulinas. As cartas paulinas, praticamente todo o conteúdo de 1, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, tá? Então, tem todas as cartas paulinas aqui, exceto as pastorais, tá? Isso já em 175. Isso já temos manuscrito. Quer dizer, outra questão, se você tem carta que é privada, essa carta se perderia, não sobraria nada. Carta privada, para essa carta ter sobrado, é porque deve ter circulado várias cópias. Tá? Outra referência aqui. Perguntei aqui para o chat GPT aqui. Fiz a pergunta assim, ó. Henry Gamble, ele argumenta que vários textos são lidos nas liturgias da igreja. Aí eu pergunto, em que parte, onde as cartas paulinas recomendam sua leitura nas igrejas? Então, próprias cartas paulinas, você tem em 1 Tessalonicenses 5:27, conjuro-nos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A própria carta diz para ser lida nas igrejas. Tá? 1 Tessalonicenses, que é uma carta que foi escrita ali por volta dos anos 50. Então, olha, a gente já pode dizer que tem leitura de carta paulina já na década de 50. Colossenses 4,16. E depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também eu seja na igreja de Laodicense. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, veja, a leitura pública das cartas paulinas já está sendo uma prática presente aí. Vamos ver a patrística aqui. Bom, esse primeiro é aqui a epístola de Policarpo aos Filipenses. Isso aqui é século I, tá? Começo do século II. Capítulo 3. Entre essas coisas, irmãos, escrevo-vos a respeito da justiça, não porque tome alguma coisa sobre mim, mas porque me convidaste a fazê-lo. Pois nem eu, nem qualquer outro, para chegar à sabedoria de Dom Pedro, do abençoado, glorificado Paulo. Ele, quando entre vós ensinou com precisão e firmeza a palavra da verdade na presença daqueles que estão ainda vivos. Ainda estão vivos as pessoas que receberam Paulo, tá? E quando ausente de você, lhe escreveu uma carta
que se você estudar cuidadosamente, descobrirá ser o meio de edificá-lo naquela fé. Então veja, aqui ele está se referindo a uma carta paulina que está circulando. Ele está recomendando, olha, pega aquela carta paulina e estude-a cuidadosamente. Isso aqui é o Policarpo escrevendo aos Filipenses, tá? A carta que ele escreveu, a Paulo lhe escreveu uma carta aos Filipenses. De fato, Paulo escreveu carta aos Filipenses. Então, pegue a carta aos Filipenses e leia cuidadosamente. Isso aqui está sendo dito por volta de 110, por Policarpo na carta aos Filipenses. Tá? Outra referência, aqui no capítulo 47 da carta aos Coríntios, do bispo Clemente de Roma. Século I, tá? Bispo Clemente de Roma, no capítulo 47. Ainda no século I. Aí vai dar aqui, ó. Está escrevendo aos Coríntios. Pegue a epístola do abençoado apóstolo Paulo, o que ele escreveu para você na época em que o evangelho começou a ser pregado. E aí vai por aí afora. Então, isso é século I. Ele já está falando, pegue a epístola, então não é uma carta pessoal, é uma carta para ser lida nas igrejas, tá? Outra carta também, capítulo 12, epístola de Inácio aos Efésios, tá? Inácio está escrevendo ali por volta de 110, tá? Eu sei quem sou e para quem escrevo, eu sou homem condenado, está indo para Roma ser condenado, Inácio. Vocês foram objeto de misericórdia, estão sujeitos ao perigo, você está estabelecido em segurança. Vocês são as pessoas por quem passam aqueles que são cortados por causa de Deus. Você é iniciado nos mistérios do Evangelho com Paulo, santo, martirizado, merecidamente mais feliz, a cujos pés posso ser encontrado, quando eu encontrar a Deus. Que em todas as suas epístolas faz menção de você em Cristo Jesus. Está se referindo às epístolas de Paulo. Epístolas de Paulo, ele está escrevendo aos Efésios. Teoricamente, os Efésios conhecem essas cartas. Então, veja, aqui é mais um depoimento de Inácio, temos depoimento de Clemente, temos depoimento de Policarpo de Esmirna, temos o próprio 1 Timóteo, temos 2 Pedro, capítulo 3. Tudo ali por volta dos anos 90, 100, 110, tá? Todos esses textos aí. Todos anteriores a Marcião. Então, para concluir, eu vou falar esse texto aqui, do Começando em Jerusalém, do James Dunn. Ele vai falar o seguinte, sobre as cartas paulinas. Página 770. Tampouco podemos supor que a carta tenha recebido uma única leitura em qualquer congregação e depois tenha sido simplesmente arquivada. Pelo contrário, podemos presumir com bastante confiança que aqueles com responsabilidade de liderança e ensino nas diferentes igrejas retornariam à carta várias vezes e que a carta teria se tornado parte do estoque do ensino e da tradição pelo qual a congregação era edificada. Como Lindemann observa, se as cartas de Paulo mostram evidências de reformulação e edição, isso implica que essas cartas foram consideradas pelas comunidades envolvidas como um componente importante da sua própria tradução. O próprio fato de haver tantas variantes já significa que essa carta estava circulando, que as pessoas estavam se transmitindo essa carta, né? Aí, em suma, o processo que resultou, provavelmente, 2 gerações mais tarde, em 2 Pedro, que a gente viu, referindo-se às cartas de Pedro como escritura, 2 Pedro 3,16, pode muito bem ter começado, de fato, muito cedo. Ou seja, a influência das cartas de Paulo e dos ensinamentos que eles continham podem muito bem ter começado a se espalhar mais ou menos desde o início, em ondas cada vez maiores das igrejas, as quais foram dirigidas. Então, veja, a afirmação do Chevitarezo de que só começou nos tempos de Marcião tem que responder a essa documentação aqui. Não pode ignorar essa documentação.
Tem que dar uma resposta para isso aqui. Então é isso. Muito obrigado, então.